quero falar também sobre um outro meio-campista, uma nova informação do Imprensa Verde. Dessa vez não veio para o Goiás por conta das questões de luvas e também comissões dos seus empresários, que é o Gabriel Bosquilha, jogador de 26 anos de idade, que acertou com o Coritiba agora recentemente, tem contrato com o Internacional até dezembro desse ano e será repassado ao Coritiba pagando ali 100% dos seus salários. Informação do Imprensa Verde é que o Goiás fez sim uma proposta por empréstimo ao jogador, que até gostou dessa oferta do Verdão, mas acabou barrando nos valores das luvas pedidas. Não entendi essa questão de luvas. A princípio, o Internacional gostaria de uma compensação financeira e também ali de outras exigências, né, de comissões aos seus empresários, que o Goiás acabou não acertando. Inclusive, durante a entrevista coletiva do Paulo Rogério Pinheiro, nesta última quinta-feira, ele chegou a comentar, por exemplo, que ele mesmo, né, o presidente esmeraldino, barrou a contratação de um jogador que chegaria para ganhar R$150 mil mensais, então pode ser mais ou menos essa mesma faixa do Gabriel Bosquilha, que recebe até mais do que isso lá na equipe do Internacional, mas talvez né, num empréstimo meio a meio, enfim, não gostando das condições do Verdão. Acho que é um jogador interessante, que certamente, né, para quem não tem nada hoje, seria muita hipocrisia da minha parte falar que não ajudaria. Não sei se eu sacrificaria tanto o caixa assim, por exemplo, pagando um salário de 300, 400 mil reais para um jogador que só fez 12 partidas até aqui na temporada. Enfim, 3 assistências com a camisa do Inter, também será repassado ao Coritiba, como confirmou o Globo Esporte. Essa deve ser a tendência até o encerramento, né, da janela de transferências. Então, mais um nome que ficou aí no quase, né? Já havia falado inclusive ontem a respeito do Guilherme Castilho, que fechou com o Ceará, já estava praticamente tudo fechado também com a equipe do Goiás, até aparecer esse interesse, essa proposta de 10 milhões de reais, né, da equipe cearense. Vou deixar mais detalhes no vídeo da tela final. Enfim, outro nome que ficou sendo especulado na equipe do Goiás, que inclusive gostou da proposta, foi o Gabriel Bosquilha, mas jogador que não virá mais para o Verdão por conta dessas comissões. Goiás realmente fazendo esse sacrifício nessa temporada de 2022, para quem sabe aí sim, né, a partir de 2023, buscar jogadores mais desse nível. Os números do Gabriel Bosquilha, ele que começou muito bem lá nas categorias de base do Guarani, mas só estreou no profissional mesmo no São Paulo em 2014, fez também um bom início de 2015, até ser negociado com o Mônaco da França. Passou no Standard Ligier, equipe lá do futebol da Bélgica, mas algumas boas temporadas no Mônaco, por exemplo, em 2017 fez 8 gols na Liga Francesa, em 2018 também foi emprestado ao Nantes e chegou aqui no Brasil no Internacional em 2020, até fez um bom ano naquela temporada, mas no ano passado teve algumas lesões, enfim, foi perdendo espaço também na equipe gaúcha. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa decisão esmeraldina, se foi uma boa, se não é, enfim, pode ficar aqui e ajudar também a gente a alcançar mais esmeraldinos através do seu comentário, que ajuda bastante no algoritmo aqui do YouTube. E para finalizar o nosso vídeo hoje, quero falar também sobre o meio-campista Guilherme Castilho, ele que ficou em uma novela com o Goiás praticamente mais de 2-3 meses, né? Iniciou ainda lá no mês de abril, próximo ao encerramento da primeira janela de transferências, e se estendeu praticamente até agora, no comecinho do mês de julho. Segundo informações do próprio Paulo Rogério Pinheiro, na sua coletiva de imprensa, o Guilherme Castilho estava acertado com o Goiás com a proposta de empréstimo até o final da temporada, com a compensação financeira ao Atlético Mineiro. Um ponto que eu já trago aqui para vocês diversas vezes, né? Existia sim um interesse por parte do jogador em vestir a camisa do Goiás. O Atlético Mineiro nem era tão a favor assim de um empréstimo, como havia comentado também aqui no Goiás News, mas com essa compensação financeira e a falta de, por exemplo, de propostas em definitivo aqui no futebol brasileiro e também no exterior, a proposta do Goiás havia sido a mais interessante assim para as três partes, tanto do jogador quanto também da diretoria atleticana. Estava praticamente tudo certo até apareceu o Ceará, basicamente ali na metade do mês de julho, propondo já uma compra em definitiva do jogador, que acabou aceitando, né, uma proposta mais ou menos na casa de 10 milhões de reais. Depois disso acabou aparecendo ele também o Cuiabá, então o Goiás acabou se retirando das negociações. Então a princípio estava tudo certo, tanto em relação ao seu empresário, né? O Goiás já disse também que não vai ficar pagando, por exemplo, luvas ou prêmios para a assinatura dos seus contratos, mas do Guilherme Castilho estava disposto a tirar uma grana no bolso, fazer essa compensação financeira, que dificilmente vai passar ali da casa de uns 500, 600 mil reais mensais, 500, 600 mil reais de uma vez só, e bancando os seus salários, até aparecer essa proposta em definitivo do Ceará, que contratou o jogador agora, né, se eu não me engano, até dezembro de 2025, então é um contrato bem mais longo, foi mais vantajoso também para o Atlético Mineiro. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Obviamente uma negociação difícil, nem culpa a diretoria do Goiás. Eu acho que entendendo um pouco mais
do atual momento financeiro da equipe. Não dá para cobrar também que entre no leilão para um jogador valendo essa quantia toda. Enfim, pelo menos teve a proposta oficial, como eu já havia trago aqui para vocês, por parte tanto do interesse do jogador, essa boa relação entre Goiás e Atlético Mineiro, né? Até mesmo o Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro, e o Paulo Rogério já se declararam ali amigos, né? Mais próximos, então pode ser, quem sabe, alguma alternativa para os próximos anos. Dando sequência no nosso vídeo de hoje para falar de uma informação que certamente me pegou de surpresa. Não imaginava que o Goiás iria ficar por tanto tempo assim com o volante Johnny Lucas, jogador de 22 anos de idade, que já até inclusive havia feito o vídeo de ontem, né, explicando ali principalmente a questão por que ele saiu da equipe do Londrina, além disso suas principais características de jogo. Vou deixar na tela final para vocês acompanharem. Uma informação importante do André Rodrigues, da Rádio Bandeirantes, da Rádio Band News, de Goiânia, confirmou ali realmente que o Goiás irá ficar com 50% do passe do atleta. Além disso, mas o restante, né, de 50% dos direitos econômicos ficarão ligados ao jogador, que assina com o Goiás até dezembro de 2025. Um belo negócio, já que, por exemplo, ele ainda tem contrato, tinha, né, no caso, com a equipe da Bélgica, que contratou ele juntamente ao Paraná, lá no finalzinho do ano de 2019, por 10 milhões de reais. O seu contrato nessa equipe da Bélgica, da primeira divisão, iria até o final do mês de junho de 2024, ou seja, um vínculo longo. Então dá para imaginar que ele, fazendo uma boa Série B com a camisa do Londrina, já havia feito 15 jogos até o momento, com 2 gols marcados, não iria ser liberado de graça. Mas eu posso garantir para vocês, o Goiás não vai tirar nenhum centavo do bolso nesse momento, até porque não tem. Pode ser uma negociação, por exemplo, parecida com o que fez outras agora recentemente, como foi no caso do Nicolas, onde o Goiás procurou o jogador, fez esse parcelamento da compra. O Goiás praticamente ele pagou em 4 a 6 parcelas essa dívida juntamente à equipe do Paysandu, tendo essa sua liberação, prêmios, por exemplo, ao acesso do Campeonato Brasileiro, e aí sim, né, jogando mais para a próxima temporada essa quitação dessa dívida, que não deve ser tão grande. Por exemplo, o direito de compra, né, da equipe do Londrina, que tinha a opção de compra com o encerramento do seu contrato, agora no finalzinho do mês de julho, era de mais ou menos 2 milhões e 700 mil reais na cotação atual, cerca de 500 mil euros, que é um valor até justo, né, para um jogador jovem, 22 anos de idade, que vinha se destacando na competição. Se eu tivesse essa grana ali, certamente trabalhasse no futebol, compraria esses direitos econômicos do jogador. Pode ser uma alternativa do Goiás, como eu disse. Agora não vai tirar a grana do bolso, até porque não tem a mínima condição de fazer isso nesse momento, mas pode ser uma alternativa para ser pago a partir, por exemplo, do ano que vem, onde confirmou o Paulo Rogério Pinheiro, só com a permanência, entre aspas, né, que não vai ser fácil, do Goiás na primeira divisão. A equipe esmeraldina terá para a próxima temporada o dobro do orçamento previsto, né, exclusivamente para gastos com o elenco principal. Então já é um bom começo, né, essa boa conotação. Gosto desse pensamento de longo prazo. Vamos supor que o Goiás começa 2023 já com uma certa base definida, jogadores que já têm contrato para o ano que vem, que obviamente podem nem sair, né? Mas assim, que já tem um contrato que podem garantir eles a permanência para 2023. Tem o goleirão Tadeu, na lateral direita com o Maguinho, tem o próprio Dieguinho no meio de campo, lá na frente temos o Vinícius, tem o Nicolas também, enfim, então já é uma certa base. O Johnny Lucas agora chegando no meio de campo. É muito importante que, mesmo não sendo grandes craques, os jogadores, quando eles atuam juntos, certamente dá um resultado melhor do que parecendo o time de interior, né, que o Goiás estava nesses últimos anos. Entrava um ano, saía e o time praticamente todo reformulado. Não gosto desse tipo de atitude, né, da diretoria, já que você precisa fazer o mesmo processo a cada temporada. Outros jogadores que não deverão assim ser tão difíceis caso o Goiás permaneça na primeira divisão. Acho que o zagueirão Reinaldo pode sim ser uma boa alternativa para a sequência de próximas temporadas. O Caetano vai ser um pouquinho mais difícil, depois até quero comentar com vocês a respeito desse assunto, já que ele está emprestado pela equipe do Corinthians, mas não é impossível também, assim como o Lucas Alter, tem o Sávio também, que tem o interesse de permanecer no Goiás para os próximos anos, o Matheus Salles, que só está emprestado da equipe do Coritiba. Enfim, pode não ser grandes jogadores, mas na minha opinião, você mantendo uma certa base, principalmente ali também com o técnico Jair Ventura, já é um bom começo para os planejamentos dos próximos anos, independente de Série A ou Série B. É óbvio que a gente quer permanecer na Série A, mas se pelo menos tudo deu errado, o Goiás já tem uma certa base e um certo rumo para onde ir para os próximos anos. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Esse esclarecimento do Johnny Lucas. O Verdão não irá tirar nenhuma grana do bolso nesse momento, né, para fazer a aquisição
do jogador, mas a princípio é que seja parcelamentos a partir, por exemplo, de 2023. Se for o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Deixe o seu comentário para ajudar aqui a gente chegar a mais galera, né? Dentro do YouTube do Goiás News. Compartilhe o nosso conteúdo e também confira o link que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!